Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de tópicos avançados em ciências contábeis. Eu sou o professor Giovanni, eu estarei com vocês aqui na aula de hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês. O objetivo dessas aulas é trazer assuntos para complementar a formação de vocês ao longo dessa trajetória acadêmica. Todos são convidados para a aula de tópicos avançados. Alguns avisos importantes. Essas aulas elas vão acontecer todos os meses, em todos os bimestres. Tá? Então, para quem estiver interessado, fique atento aos nossos e-mails e aos nossos recados lá no Moodle, que eu vou avisar quando vão ter as aulas, quais são os assuntos e quais são os meios de comunicação que a gente vai ter para acessar a presença de vocês nessas aulas. Bom, a aula de hoje a gente vai trabalhar sobre créditos de carbono, conceitos e aspectos contábeis. Tá? Essa aula, deixa eu diminuir minha câmera aqui para ficar mais fácil. Aí, agora sim. Agora sim. Aqui, agora dá para ver. Créditos e carbonos, conceitos e aspectos contábeis. Vou deixar ela um pouquinho menor para não interferir na apresentação. Sigam as nossas redes sociais, tá? O nosso Instagram, recomendo. A gente posta muita coisa sobre o curso, muitas dicas, vagas de estágio, oportunidades. Nós divulgamos sobre avisos importantes sobre o nosso calendário acadêmico também. Então, se você quer estar por dentro do que está acontecendo, tanto no curso como também no mundo contábil, recomendo seguir lá as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Também, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, para querer acessar algum material apresentado aqui nas aulas, ou para ter alguma sugestão de tema, de conteúdo para a gente trabalhar aqui com vocês podem entrar em contato com o meu e-mail ou com o e-mail do curso. Vocês podem ficar à vontade para ter o contato aí com a gente quando vocês precisarem e puderem. Bom, a aula de hoje, eu dedico essa aula, tá? Essa aula, essa aula a principal referência que eu tenho sobre esse assunto é o professor Edilson Paulo. Então, vou contar um pouquinho essa história. Eu participei de uma aula com o professor Edilson Paulo, ele que deu a aula, sobre créditos e carbonos. A aula faz parte do CPConf, que é um grupo de pesquisa de ensino de contabilidade financeira do mestrado da Universidade Federal de Goiás. Eu participei da aula, gostei muito, achei que é um assunto que não pode ficar só na pós-graduação, só em nível de mestrado e doutorado, e tive a ideia de trazer essa aula aqui para vocês. Então, toda essa aula, que eu vou trazer, todo esse conteúdo, é com base nessa aula do professor Edilson Paulo. Tudo isso aqui para dar os devidos créditos para o professor Edilson Paulo pelo brilhantismo que ele teve na aula dele. Se alguém tiver interesse em entrar em contato com o professor Edilson Paulo também, aqui está as redes sociais do professor, aqui está o LinkedIn dele e aqui está o e-mail. Tá? Vale a pena, o professor Edilson Paulo é uma figura importante aqui no nosso contexto brasileiro da contabilidade. Recomendo segui-lo também, além de seguir as redes sociais do curso de Ciências Contábeis aqui da Uningá. Bom, vamos lá. Créditos de carbono, conceitos e aspectos contábeis. Primeiro vamos trabalhar um pouco sobre como que está o meio ambiente agora dentro do ambiente corporativo das empresas. Nós sabemos que as empresas, hoje em dia, elas possuem uma preocupação maior com o meio ambiente. Dependendo do modelo de negócio delas, elas podem poluir mais ou poluir menos. Tá? E existe aí uma corrida energética em direção à economia de matrizes energéticas, descobertas de energias renováveis, preservação dos recursos naturais. Tudo isso aí está em cima da mesa
muito mais do que estava antigamente. Hoje nós estamos superando o nosso ponto de equilíbrio do nosso planeta. E a humanidade ela precisa prosperar de forma que preserve a natureza para que a humanidade prospere também. As empresas elas possuem o seu papel importante na sociedade, com a reprodução da sociedade, né? Reprodução dos meios de sobrevivência nossa, comida, habitação, energia, saúde. As empresas elas fornecem isso para a população, para as pessoas, mas também ao mesmo tempo em contrapartida elas poluem, elas têm a sua parcela aí na poluição do planeta. E a ideia principal seria que com que elas diminuíssem essa poluição, repensassem os seus processos, tornassem os seus processos menos poluentes. Tá? Eu trago aqui um exemplo da empresa australiana de óleo e gás, que está ali com uma meta de net zero, de um plano climático. Tá? As empresas elas sempre prometeram que iam cuidar do meio ambiente, elas sempre prometeram desenvolver ações ESG, que é Environment, Social, Governance. Tá? Sempre prometeram, mas agora, com algumas regulamentações, as empresas elas terão que divulgar com maior transparência o que elas fazem em prol do meio ambiente e também como que elas vão fazer isso. Isso deixa um pouco mais palpável para nós, contadores e usuários da informação contábil, sobre como que aquela empresa atua no meio ambiente e na sociedade. Tá? Falamos de ESG, a gente tem que falar ali de qual que é o envolvimento social da empresa, qual que é as questões de governança que ela tem, como que ela preserva a natureza dentro dos processos dela. E eu trago aqui uma outra notícia, né, dessa empresa BlackRock. A empresa BlackRock, recentemente, em 2024, ela não tinha fundos, tá? Não tinha fundos para cumprir com a agenda ESG dela. A empresa, isso causa um certo escândalo, porque a empresa ela promete que vai ter ESG, promete que vai ter boas causas ambientais, sociais e de governança, mas aí os investidores eles possuem muito mais informação na mão, eles possuem muito mais ferramentas para verificar se isso é apenas um discurso de greenwashing ou greenwish, como disse o professor na aula dele, ou realmente é algo palpável, alcançável aí pelas empresas. Tá? Para quem não conhece, o termo greenwashing é as empresas divulgarem que elas atuam no meio ambiente, mas elas não fazem isso. Elas fazem isso apenas por discurso. Tá? Apenas por discurso. E aí, hoje em dia, nós temos muitas ferramentas que favorecem verificar essa informação. Tá? Vamos colocar, por exemplo, uma empresa que ela fala que ela cuida do meio ambiente, que ela possui uma maior proporção de mulheres na empresa, favorecendo questões sociais, de desigualdade de gênero, que a pessoa fala que ela possui pessoas de outros gêneros e também de raças negras, de outras etnias, pessoas com PCD, tudo isso compondo o time, sabe? Compondo as pessoas que trabalham na empresa. Tá? A empresa divulga isso. Mas aí você consegue consultar dentro do próprio site do Ministério do Trabalho a composição dos funcionários que estão registrados naquele CNPJ daquela empresa. Então, essa informação ela se torna muito mais verificável. Não é um negócio assim só da porta da casa para fora que as empresas façam, sabe? Não vira só uma informação de greenwashing para ficar bonito, sabe? Apenas para relatórios corporativos e para propaganda.
Hoje nós temos os nossos usuários da contabilidade, eles possuem um senso crítico muito maior, eles possuem uma expertise muito maior em relação às tecnologias da informação e eles vão triangular essas informações que são divulgadas para ver se elas possuem para ver se elas possuem certa fidedignidade, tá? Para ver se é uma informação fidedigna, se é uma informação verdadeira. Bom, avançando aqui na nossa agenda, tá? Eu trago aqui outras notícias que tratam sobre o tema, tá? Sobre a Enel descumprir a meta e terá que pagar mais juros de ESG. A companhia é penalizada depois de não diminuir a intensidade de emissão e atribui fracasso à crise de energia na Europa. Bom, as empresas, elas, agora que nós temos uma regulamentação mais robusta em relação em relação às informações ambientais, se nós temos uma regulamentação e as empresas se comprometem em cumprir essa regulamentação, se elas não cumprirem, elas sofrerão as penalidades disso, de uma forma com que tenha uma maior transparência aí nas ações dela, tá? Desde que ela consiga cumprir com a agenda ESG proposta aí pelos governos do mundo todo, tá? Não é só do Brasil não, pessoal. Bom, aí a gente chega aqui no assunto polêmico, né, do agronegócio. O agronegócio pelas lentes aqui do risco do ESG. Sabe que estratégia de ESG pode trazer novas visões e abordagens para o agronegócio no Brasil por conta dos riscos emergentes aí do setor. Nós sabemos que o agronegócio, dentro do nosso contexto, diferente de outros países, né, é o carro-chefe da nossa economia, é o que equilibra aí a nossa balança comercial e, consequentemente, o agronegócio, ele é feito em grandes extensões de áreas para que ele aconteça. Então, o agronegócio ele precisa desmatar para que ele precise plantar, para que ele gere renda, produto, exportação e entre dinheiro dentro do nosso país. E isso, querendo ou não, vai de contra a agenda ESG aí mundial. Mas o setor ele pode ele pode se esse é um lado bom até, porque bom, com a regulamentação, com as novas propostas ESG, o setor ele pode mudar as práticas dele, mudar os processos dele, tá? Melhorar em pesquisa científica para que não precisa de extensões tão grandes para a produção, melhorar tanto na parte de transgênico e melhoramento genético para que uma espécie consiga melhorar sua produtividade, ou várias colheitas ao longo do ano também. Isso são só uns exemplos, tá? O nosso objetivo principal não é se esgotar em temas específicos, mas eu quero trazer aqui para vocês mais o que está acontecendo em relação de notícias, de contexto econômico social do ESG agora nesse momento, tá? E qual que é a importância disso tudo para isso estar em pauta, para a gente ter conhecimento sobre isso, ter um senso crítico e ter propriedade sobre o assunto também. Tá? Bom, aqui também outra notícia: após revolta, a SBTi volta atrás sobre créditos de carbono. A certificadora afirma que não houve mudanças nas regras e que a aceitação dos offsets em planos de net zero ainda estão em estudos. Deixa eu abrir aqui. Tá. Bom, indo em direção, tá? Indo em direção, eu quero trazer aqui outra notícia. Essa notícia aqui é do próprio professor Edilson Paulo e da Alessandra. A Alessandra é CEO da Natura e o professor Edilson Paulo é o professor que eu tenho como referência aqui para preparar essa aula para vocês. Tá? Eles informaram aqui a contabilidade para um programa de carbono zero, algumas reflexões, lançaram aqui no Valor Econômico. Como deve proceder uma empresa que declara estar engajada em um programa desse tipo, buscando neutralizar sua emissão de gases de efeito estufa até uma determinada data. Isso é interessante, é importante, porque bom, as empresas todas estão aderindo, todas estão preocupadas com isso. Aqui uma outra notícia da Polícia Federal, que ela deflagra a operação de greenwashing para investigar venda irregular de créditos de carbono.
Uma organização criminosa suspeita de grilagem em terras públicas, fraudes documentais, exploração ilegal de recursos naturais na Amazônia Legal. Tá? Essa informação ela é tirada dentro do próprio site da Receita Federal, da Polícia Federal. Tá? Todas as informações aqui, se vocês quiserem triangular elas e procurar de forma paralela se elas são fidedignas ou não, fiquem à vontade, tá bom? Aqui também no jornal O Globo fala assim sobre o rei do crédito de carbono participou de suposta negociação de propina, aponta a Polícia Federal. O inquérito aponta 180 milhões em vendas com lastro em terras grilhadas da União. Em nota, o INCRA informou que vem auxiliando as investigações. Tá. É legal porque assim, o crédito de carbono ele acaba sendo, nesse caso aqui o crédito de carbono ele acabou sendo o fio do novelo que foi puxado e aí encontrou outras infrações que o empresário fez ali. Propina, terras grilhadas. Tá? Então o crédito de carbono foi a isca ali, foi o crédito de carbono foi o motivo que foi pego, mas no momento que foi investigando mais encontrou outras irregularidades que a empresa tinha, tá? Que a empresa fazia. E o que antes nós não tínhamos a obrigatoriedade de fazer, agora as informações ambientais elas são cobradas nos relatórios corporativos. Então isso favorece uma maior investigação ou favorece uma maior escrutínio também dos usuários da contabilidade em relação a esse tipo de informação. Tá? Bom, a operação conta com apoio de alguns institutos aqui. Eu gostei de grifar aqui acadêmicos. Tá? Porque, bom, isso representa uma coalizão tanto da polícia como da Receita Federal, como de outros órgãos que regulamenta isso e também da academia, pesquisadores, professores, alunos, acadêmicos da faculdade que contribuem com esse assunto na parte de pesquisa. Isso mostra também um pouco a relação que existe entre a faculdade e a prática, entre a pesquisa e a prática. Muitas pessoas elas têm esse certo preconceito, dizendo que a ciência demora muito para entrar em prática. Tá? Mas, na verdade, a ciência está pau a pau com a prática, andando lado a lado. Tá bom? Bom, aqui outra informação importante também, que de 2024, que a Gabriela Abdala publicou aqui no Valor Econômico, de empresas brasileiras devem se preparar para a nova legislação europeia de due diligence corporativa. Tá? Bom, aprovada pelo Conselho da União Europeia, pelas empresas de lá, e isso força um pouco para outras empresas que querem comercializar e querem exportar para esses países, tem que atender a essa legislação europeia específica. Tá? E essa legislação ela está relacionada ali com direitos humanos e ambientais. Tá? Consequentemente, as empresas precisarão mudar suas operações ali, e transformar sua cadeia de valor de acordo com essas transformações que estão ocorrendo no mundo. Tá? A nova legislação europeia aí exige para que empresas que forem negociar com países europeus tenham novos critérios de direitos humanos e ambientais atendendo essa legislação. Tá? Bom, qual que é o impacto que isso aí causa nas nossas empresas brasileiras, né? Dada a natureza global das cadeias de suprimento, né? É tudo interligado, nós exportamos muito para outros países aqui no Brasil, a diretiva terá implicações para empresas em todo o mundo. Mesmo que uma corporação brasileira não se enquadre diretamente no escopo da diretiva, ela pode ser impactada se fizer parte da cadeia de valor de uma empresa sujeita à legislação. Então, isso não se aplica apenas à nossa empresa de estudo, na nossa empresa que a gente trabalha, mas sim toda a cadeia de valor, os nossos fornecedores também e os nossos clientes também. Consequentemente, isso é um efeito em cascata que tem um impacto em todas.
Aqui eu trago também do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa uma notícia, as normas do ISSB, um novo ciclo nas divulgações de sustentabilidade. O principal desses pontos dessas normas é a governança das empresas. É interessante porque, bom, está todo mundo interessado nas informações corporativas, são muitos usuários da contabilidade e agora a informação de sustentabilidade, de meio ambiente, está relacionada ao nosso contas a pagar, ao nosso contas a receber, ao nosso estoque, à nossa governança, ao nosso PL, ao nosso passivo, a todos os itens ali da demonstração de resultado, balanço patrimonial, eles possuem uma certa relação com as informações ambientais da empresa. Tendo isso de forma integrada, vai ter uma convergência mundial para que as empresas se interessem e se importem em contratar pessoas que possuem conhecimento disso. Claro, sim. Precisamos de uma pessoa que saiba como relatar informações ambientais, uma pessoa que tenha conhecimento das normas ambientais sobre determinado setor ou sobre determinada atuação da empresa e que consiga conciliar isso dentro dos relatórios corporativos. Isso até é uma oportunidade de trabalho para quem se interessar. Fica aí a minha recomendação. Tá? Bom, agora falando sobre emissores aí dos gases de efeito estufa, né? Quando a gente remete à poluição, a primeira imagem que vem à cabeça é essa chaminé de uma fábrica aqui, soltando gás carbônico ali, poluindo a atmosfera. Mas na verdade a emissão dos gases de efeito estufa está relacionado com todas as atividades. Transporte, viagens aéreas, aviões, eles emitem bastante gases de estufa. Empresas de comércio, empresas de transporte, logística, empresas de prestação de serviço, tem a relação do desmatamento também. Então, bom, a emissão dos gases de efeito estufa, ela é ampla. Ela não é feita apenas só por uma empresa, por um setor. Ela é ampla. Então, todas as empresas estarão preocupadas com isso, estarão preocupadas com esse assunto. Eu trago aqui para vocês, o site se chama SEEG, Observatório do Clima. É um sistema de estimativa de emissão de gases de efeito. Ele é bem interativo, vocês conseguem consultar por estados e por atividade. Tá? Aqui no gráfico a gente tem as emissões de 2022. Aqui fala que o nosso estado com maior poluição é Mato Grosso. Nós esperávamos que seria São Paulo, por conta da cidade que tem lá na capital, ou Rio de Janeiro. Mas se a gente for ver a proporção da emissão do gás de efeito estufa, a maior proporção está no Mato Grosso por conta da mudança de uso da terra e floresta. Tá? Aí vai ter aqui agropecuária, energia, resíduos, processos industriais. Então, por conta da mudança do uso da terra e floresta, o Mato Grosso ele acaba ficando em primeiro por conta disso, por conta da parcela do agronegócio. Mato Grosso, Pará, seguido de Minas. Em contrapartida, se a gente for ver São Paulo, a mudança de uso da terra e floresta de São Paulo é mínimo, é pequeno ali, porque o estado já passou por essa etapa, de exploração da floresta e habitação. Agora a maior parte aí da emissão de gases de efeito estufa é de energia elétrica, por conta das habitações. Tá? Bom, se vocês tiverem interesse ou curiosidade, vocês podem entrar nesse site. Tá? É interessante que, bom, isso aqui é uma forma de a gente triangular a informação também. Bom, se um prefeito ou algum governador ou algum chefe de estado, ele fala que o estado dele não polui muito, é o estado que menos polui no planeta, o estado que menos polui no país, a gente conseguiria ver esse ranking aqui, ou ver séries históricas dentro desse site do Observatório do Clima, para verificar se a informação é fidedigna ou não. Essa é uma das grandes vantagens da nossa tecnologia da informação, temos a informação na ponta das nossas mãos. Então isso torna as coisas muito mais verificáveis e muito mais dinâmicas. Tá?
Aqui, de forma em séries históricas, a gente vê desde 1990 até 2022 as estimativas aqui de emissões de gases de efeito estufa. E a gente vê que, bom, o que mais possui parcela, mais representatividade nessas emissões são as mudanças aqui do uso da terra e floresta, que é a barrinha verde. Tá? Ele aumenta, dá uma recuada e depois aumenta. Se a gente for ver os outros quase não varia, ele continua pequeno, continua curto ali na barrinha do gráfico. Dentro do nosso contexto brasileiro, bom, somos um país que possui grandes florestas, grandes extensões de território, então a nossa principal preocupação teria que ser em reverter essas mudanças de uso da terra e floresta, para que nós consigamos achatar um pouco mais esse gráfico aqui. E aí isso é uma mudança conjunta de todas as empresas a longo prazo. E ter regulamentação sobre isso e ter a oportunidade das empresas divulgarem o que elas estão fazendo a favor disso dentro de relatórios corporativos é um passo em direção à preservação ambiental, é um passo em direção às boas práticas aí de utilização dos recursos naturais. Tá? Aqui algumas informações do SIG, ali do Observatório Clima, que realizou um estudo ali com 5.000 municípios brasileiros de 2000 a 2019, e ele comenta ali que 8 de 10 municípios que mais emitem gases de efeito estufa nos países estão na Amazônia, onde o desmatamento é a principal fonte das emissões. Tá? Em 2019, o setor agropecuário foi o maior emissor em 67% dos municípios brasileiros, com destaque para a fonte de gado de corte. O setor de energia, em especial por causa dos transportes, se destaca como maior fonte de emissão nas grandes cidades, principalmente as capitais. E ali também fala sobre Florianópolis, é a capital do carro, apresenta a maior taxa por habitante de emissão derivada do transporte rodoviário, seguido de Campo Grande e depois Brasília. Bom, isso são apenas algumas informações adicionais sobre o tema, sobre a importância dele e alguns pontos de destaque também. Né? Ninguém esperava que 8 dos 10 municípios que mais emitem gases de efeito estufa é a própria Amazônia, por conta do desmatamento. Não quer dizer que a Amazônia, o estado da Amazônia é um país com muitas indústrias, com muitas fábricas, mas também o desmatamento em si emite gases de efeito estufa e acaba indo de sentido ao contrário a essa preservação ambiental. Bom, indo adiante aqui, uma pergunta importantíssima que sempre deve ser feita. O que isso aí tem a ver com a contabilidade, né? Como que isso afeta a gente, nós, contadores, contadoras, lá no momento da nossa prática contábil, lá nas empresas, quando a gente for trabalhar. Bom, é interessante o que eu trago aqui no próximo slide para vocês, sobre como que funciona os relatórios corporativos. Tá? A nossa principal função do contador é relatório corporativo. A nossa profissão ela tem esse perfil, reportar. Nós reportamos informação de acordo com a necessidade dos nossos usuários. E agora, dentro desse contexto, nossos usuários eles estão precisando de informações sociais e ambientais. Os nossos usuários, todos, governos, auditores, acionistas, administradores, tanto usuários internos como externos. E não tem outra pessoa, senão um contador, que esteja mais preparado para lidar com relatórios corporativos. Nós temos uma estrutura conceitual que determina regras de divulgação, nós temos critérios importantes que devem ser exigidos na nossa divulgação de números corporativos. E o que antes era predominantemente
informações de cunho financeiro. Em seguida, foi incorporado informações de cunho operacional nos nossos relatórios corporativos. Nós estamos avançando para o próximo tema, que são informações relacionadas ao social e ao ambiental da prática daquela empresa. Então, os relatórios corporativos, dentro dessa necessidade dos nossos usuários, eles precisam atender a essas informações. E é isso que tem a ver com a nossa profissão, aí, nós contadores. Bom, nós contadores precisamos ser interdisciplinares, né? Nós precisamos saber dialogar com outras áreas. Nós percebemos isso no curso, que nós pegamos um pouquinho de outras áreas dentro do nosso contexto aqui da contabilidade e incorporamos aqui nos nossos relatórios corporativos. Nós temos lá a contabilidade de custos, que dialoga um pouco com a engenharia de produção. Nós temos contabilidade tributária, que dialoga um pouco com o direito. Nós temos contabilidade de agronegócio, que dialoga um pouco com engenharia agroeconômica, engenharia agrônoma. E dentro do nosso contexto aqui, no local de trabalho, nós conseguiríamos ser interdisciplinares com outras áreas. Nós poderíamos conversar com um biólogo para falar sobre as informações sociais ambientais ali daquela empresa, ou um engenheiro ambiental, ou um sociólogo, para encontrar informações relacionadas ao meio social da empresa. Então, isso atribui mais responsabilidade para nós, contadores, e maior importância dentro dessa cadeia de relatórios corporativos. Bom, falando aqui de créditos de carbono, né, indo adiante. Quais são as principais dificuldades aqui do crédito do carbono? Primeiro seria a ausência de regulamentação. Não existe uma regulamentação firme e sólida ainda que consiga definir algumas regras para que as empresas sigam. E, consequentemente, falta um pouco de transparência na hora de divulgação e na hora das negociações. É difícil também você mensurar a quantidade de créditos de carbono que aquela empresa está gerando ou que ela está consumindo nas atividades dela. E também é difícil tanto mensurar a quantidade de créditos de carbono, como também é difícil você colocar valor nisso. Tá? E tudo isso aí carece um pouco de padronização ainda para que as empresas consigam atender a um mercado de carbono. Bom, eu acho que o primeiro passo nosso, assim como contadores, é entender o modelo de negócio. Tá? Para a gente entender o crédito de carbono, precisamos entender o modelo de negócio se uma empresa... vamos colocar um exemplo aqui de uma empresa de energia elétrica. A empresa de energia elétrica, ela vende energia elétrica ou ela faz serviços de engenharia? Ela instala poste, instala gerador, faz usina. Qual que é o principal foco do modelo de negócio dessa empresa? Energia elétrica ou negócios de engenharia relacionado à engenharia elétrica? Então, se observarmos o modelo de negócio, conversando com os gestores, conversando com os administradores dessa empresa, a gente consegue já ter uma noção mais ou menos da onde que está o crédito de carbono ali, onde ele é gerado ou aonde ele é consumido e de que forma que isso acontece. Tá? Isso, nós contadores observarmos o modelo de negócio não fica estritamente aqui no caso dos créditos de carbono. Tá? Em outras situações em que nós entrarmos numa empresa, tanto para trabalhar ou prestar uma consultoria ou ingressar como colaborador nessa empresa, seria interessante a gente dar uma olhada, observar o modelo de negócio e ver como que tudo isso funciona, como que roda aquela empresa. Bom, observando o modelo de negócio, ficando atento a isso, nós já temos uma ideia mais ou menos de como que são gerados ou de como são consumidos ali os créditos de carbono. Tá? Bom, de um lado nós temos empresas poluidoras, de outro temos empresas não poluidoras. As empresas poluidoras, elas precisam comprar créditos de carbono.
porque a atividade dela necessita, ela polui, ela consome créditos de carbono e ela não consegue gerar créditos de carbono suficiente para o consumo dela. Então ela precisa comprar de outra empresa que tem esses créditos sobrando, que no caso seriam as empresas não poluidoras. E também surge uma figura intermediária, o especulador. Desculpa. Surge uma figura intermediária, o especulador, que é aquele que compra e revende de acordo com uma valorização do preço e desvalorização do preço. Tudo isso aí dentro de uma proposta de carbono zero, que as empresas fiquem no 0 a 0. A quantidade de carbono, de créditos de carbono que ela gere é igual à quantidade de créditos de carbono que ela consuma dentro do modelo de negócio delas. E trazendo isso para o contexto nosso aqui da contabilidade é interessante, porque bom, aonde que eu aloco lá no meu balanço patrimonial os créditos de carbono gerado pela empresa? Aqui traz para nós eu trago aqui para vocês, de acordo com a CPC de créditos de carbono, que ele fica no estoque. Ele fica no estoque, mantido para venda ou consumo ali no curso normal dos negócios, tá? E essa mensuração, ela tem uma mensuração igual lá no estoque, que é disciplinado pelo nosso CPC 16. A mensuração inicial é pelo custo de geração desse crédito de carbono, e as mensurações subsequentes ali, o custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Tem uma classificação alternativa, talvez intangível, circulante? Acredito que não, porque o intangível não se aplica nesse caso, tá? Nesse caso ele pode ficar lá no estoque, isso para as empresas geradoras de créditos de carbono que pretendem vender isso. Tá? E aí, no momento da venda, quando a empresa gerou o crédito de carbono, reconhece no estoque, faz a mensuração ali de acordo com o CPC 16, pelo custo, e a mensuração subsequente, custo ou valor realizável líquido. E no momento que ela for fazer a venda desse crédito de carbono, ela pode fazer ali de acordo com o CPC 47, receita de contrato com o cliente. Tá bom? Obedecendo ali todos os critérios do princípio de competência, contas a pagar, contas a receber. Bom, aqui, por outro lado, as empresas que compram crédito de carbono, tá? Elas também podem classificar no estoque. Tá? Eu trago até aqui o CPC 16, revisão 1, e a mensuração também inicial pelo custo e mensuração subsequente, valor justo menos custo da venda. Tá? Bom, isso para a empresa que ela compra para revender para terceiros. E no momento da venda também obedece ali os critérios do CPC 47, receita de contrato com o cliente. Tá bom? Bom, professor, isso pode ser classificado como ativo financeiro? Pode ser considerado lá de acordo com, acho que o CPC 49 de ativos financeiros? Não, não pode, porque o ativo financeiro, ele precisa ter duas partes. Ele precisa ter duas partes, é uma transação par-to-par. Esse é um dos principais critérios que devem ser atendidos para você classificar os créditos de carbono lá como instrumentos financeiros. Tá? Então, aqui no caso, a empresa ela compra para revender, ela já não tem o comprador dela, ela não tem um comprador dela já fixo. Então, não pode ser considerado como crédito não pode ser considerado como um instrumento financeiro, tá bom? No caso aqui vai ser estoque e depois vendido, observando ali o CPC 47. Agora, e os créditos de carbonos gerados internamente ou comprados de terceiros e que são consumidos ali pela própria empresa? Bom, quando eles são gerados, né, eles podem ser classificados ali no pronunciamento do CPC 16, ela pode ser classificado no estoque ou classificado lá como intangível. No estoque ele vai receber a mensuração inicial ali e depois subsequente o custo ou o valor realizável líquido. E se for classificado no intangível, a mensuração inicial é pelo custo e a mensuração subsequente menos ali a amortização desse crédito de carbono. Tá?
E aí, professor, posso colocar em outros ativos, ativos especiais? Não, não existe mais isso. Isso não existe mais isso. Seria só estoque ou intangível. E depois dessa baixa do crédito de carbono, né, como que eu vou fazer essa é, como eu vou fazer essa baixa? Eu vou atribuir ou no custo ou nas despesas operacionais. Vamos lá. Voltando lá para a nossa aula de contabilidade de custo. A empresa ela gerou créditos de carbono dentro da atividade empresarial dela, e esses créditos de carbono eles foram gerados para a produção do produto. Esses créditos de carbono eles têm um preço de mercado. Ela teve que comprar créditos de outra empresa para suprir a produção dela de créditos de carbono. E esses custos, tanto da geração de créditos de carbono como a aquisição de créditos de carbono de outra empresa, são inerentes à produção do produto dela. Aquele produto só existe porque esses créditos de carbono foram gerados. Então, o custo desses créditos de carbono são atribuídos ao produto. Tá? São atribuídos ao produto, e aí no momento que nós fazemos a baixa desses créditos de carbono, seria no momento da venda que nós atribuímos esse custo lá para a demonstração de resultado, ou nós podemos colocar direto na demonstração de resultado como despesas operacionais. Esquece essa alocação de custos dos créditos de carbono e aloca eles diretamente ali na demonstração de resultado como despesa, confrontando lá as receitas. Ou também, se uma empresa ela vende créditos de carbono, bom, a gente sabe que a finalidade principal da empresa não é vender créditos de carbono. Os créditos de carbono são gerados ali por meio da atividade, como uma consequência da atividade empresarial dela. Então, esses créditos de carbono gerados ali e vendidos para outra empresa pode entrar lá na demonstração de resultado como outras receitas e outras despesas, tá bom? Não entra lá como receitas operacionais. Bom, e como que isso fica aqui dentro do reconhecimento do resultado, né? Como que eu disse anteriormente. Ele pode entrar como custo ambiental, custo no produto, na produção do nosso produto ali, ou uma despesa operacional. E a receita pode ser receita com vendas ou outras receitas operacionais. Ali é importante a gente ter uma atenção em relação ao balanço patrimonial e à demonstração de resultado, porque de acordo com o nosso reconhecimento como custo, como despesa, ou como receita de vendas, outras receitas operacionais, acaba impactando aí indicadores econômicos e financeiros da empresa. Aí a gente volta lá na nossa aula de análise das demonstrações contábeis. Pode impactar o grau de endividamento, a liquidez, o ROA, o ROI da empresa. Tá bom? Bom, aqui eu trago mais algumas informações importantes que complementam essa nossa conversa de hoje. Tá? Para a Agência Internacional de Energia, o investimento necessário para limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais é de cerca de 130 trilhões entre 2020 e 2050. Tá? É muito dinheiro investido, é uma relevância muito grande de mudanças nas operações das empresas, mudanças nos modelos de negócio, e agora com essas exigências, né, de relato nos relatórios corporativos de informações ESG, as empresas elas precisam divulgar o que elas fazem e como que elas vão fazer isso. Aumenta muito mais a importância desse tipo de informação para os nossos usuários e da importância de nós contadores em sabermos como divulgar essas informações de uma forma integrada. A gente viu aqui em relação aos reconhecimentos de custo ou despesa ou receita de vendas ou outras receitas operacionais. Tá? A gente viu aqui quais são os impactos que isso causa nos dados financeiros das empresas. Então, nós soubermos conciliar as informações ESG com as informações financeiras das empresas, vai melhorar muito a qualidade dos relatórios corporativos e vai atribuir muita qualidade e responsabilidade para nós contadores. Tá? Bom, indo adiante aqui, um assunto importante, a gente viu ali que o reconhecimento dos créditos de carbono vão no ativo ou no intangível, mas também a gente fica com uma certa inquietação. Mas e o passivo, né?
E os créditos de carbono e o passivo. Para isso nós temos os passivos ambientais. Tá? Os passivos ambientais eles podem ser reconhecidos ali pelo CPC 25, que são danos prováveis que podem acontecer ao longo da atividade da empresa, mas também que eles podem ser evidenciados, eles podem ser provisionados lá no nosso passivo. Tá? Aqui eu trago um exemplo, né? A Shell ela vai ter que explicar como que ela quer atingir net zero em investimentos mais em combustíveis fósseis, como que uma empresa de óleo e de energia consegue diminuir os seus investimentos em combustíveis fósseis. Não basta apenas falar. Eu sei que a empresa ela foi processada, tá, por conta disso. Os gestores da empresa foram processados pela legislação europeia sobre greenwashing. Então, isso torna as coisas muito... a transparência trouxe muito mais verificabilidade dessa informação e desse discurso que as empresas estão fazendo em relação ao meio ambiente. Bom, é uma empresa de petróleo, como que ela vai diminuir os investimentos em combustíveis fósseis? Tá? Não basta só falar, como que você vai fazer? E também tem até uma questão, falando de passivo, né, passivos ambientais, as empresas elas podem emitir título, uma opção, uma alternativa, é a emissão de títulos de dívidas com cláusulas que indicam metas do desempenho ambiental, tipo covenants, debt covenants. Então, esses títulos de dívida são passivos e isso determina algumas metas aí de desempenho ambiental para o cumprimento dessas cláusulas. O professor colocou na apresentação dele até aqui Environment Debt Covenant, até como uma sugestão de nomenclatura, né, para as empresas aderirem. E também aqui eu trago sobre os passivos ambientais de forma complementar. Né? Se as empresas divulgam ou não. Acho que o principal problema é as empresas divulgarem. O engenheiro ambiental, o engenheiro civil, o contador, eles reconhecem. Bom, ali tem um potencial passivo ambiental. Mas se nós divulgarmos, isso pode causar uma certa aversão para os nossos usuários. E, consequentemente, nós teríamos que reconhecer um passivo. Isso pode afetar alguns índices econômicos e financeiros no balanço patrimonial e na demonstração de resultado da empresa. Então, o principal problema que a gente já vê aí, bom, é a divulgação. Mas também o reconhecimento, ele traz certa transparência, ele traz certa responsabilidade que a empresa vai ter ali nas operações dela. Tá? E também, disciplinado ali pelo CPC 25, bom, os passivos ambientais eles precisam de reconhecimento, né, custo ou despesa no período, e também a mensuração inicial e subsequente, de acordo com a melhor expectativa de desembolso financeiro, caso aquele passivo ambiental aconteça. Né? Bom, se não acontecer, existe um potencial passivo ambiental. A gente obedece os critérios ali do CPC 25, faz o reconhecimento dele, faz a mensuração, faz o reconhecimento e provisiona lá um passivo de passivo ambiental. E ele não acontece. Ainda bem, né? O que é feito se ele não acontecer? Ele entra como uma reversão de provisão lá na demonstração de resultado. Esse valor que nós atribuímos como custo ou despesa, nós revertemos ele lá na demonstração de resultado como outras receitas e outras despesas. Bom, aqui eu trago a nota explicativa da Natura, que ela mostra como que é a política contábil dela de créditos de carbono dentro de um programa de carbono zero. Isso aqui é uma informação que é voluntária, não é uma informação obrigatória para a empresa. E ela tem esse compromisso de divulgar esse tipo de informação para os usuários. Tá bom? Para quem tiver curiosidade, eu os convido para entrar nas notas explicativas das empresas e procurem sobre esse tipo de informação. Olha, se vocês têm ações de uma empresa, procurem lá dentro das notas explicativas das empresas que você tem ação, se elas divulgam sobre práticas ESG ou se elas divulgam sobre programas de carbono, de créditos de carbono.
Ou se tem alguma empresa que chama a atenção de vocês, procurem a dela, procurem a dela. Tenham essa afinidade maior com as notas explicativas e com os relatórios contábeis aí das grandes empresas. Bom, indo adiante, eu trago aqui outros aspectos relacionados a créditos de carbono. Isso aqui é uma coisa um pouco distante, mas que existe a possibilidade. Bom, se estamos falando de compra e venda de créditos de carbono, vai existir um mercado disso. O mercado ele pode acabar funcionando de acordo com oferta e demanda, e a oferta e demanda equilibrando o preço. Então, muitas empresas elas podem gerar créditos de carbono e querer vender nesse mercado, mas às vezes não pode ser tão atrativo por conta do preço. Tá? E isso acaba desestimulando essa prática, sendo que a ideia principal dos créditos de carbono é diminuir o potencial poluidor de algumas empresas. Mas por conta de efeitos de mercado, isso não pode se tornar tão atrativo. E uma forma de contornar isso é o hedge cambial aí para travar o preço dos créditos de carbono. Isso isso é uma tendência futura, não existe isso ainda, mas futuramente a gente pode estar discutindo aí Green Hedge Accounting em relação a créditos de carbono. Tá? Bom, outros aspectos importantes aqui é a insegurança jurídica. Tá? Essa questão dos créditos de carbono é apenas um decreto, não é uma lei, isso causa certa insegurança. Existem os créditos de metano também, que isso pode ser o assunto para uma outra aula, que eles são mensurados de forma diferente. E nós temos também problemas de um mercado regulado e um mercado não regulado. Isso pode causar alguns conflitos. E também uma coisa de classificar os créditos de carbono como ativos financeiros, isso não pode, isso traz insegurança e isso não atende lá aos critérios da norma contábil CPC 49. Bom, alguns outros aspectos relacionados à tributação que trazem um pouco de problema é a insegurança jurídica do fato gerador do crédito de carbono. Isso pode causar alguns conflitos ali em relação a incentivos para projetos sustentáveis e, ao mesmo tempo, influenciar outros tributos, ali, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, imposto de renda na venda e IOF. Nós sabemos que com a reforma tributária essas siglas podem mudar agora em 2025, mas são aspectos relevantes aí que afetam outras áreas da empresa em relação aos tributos. Bom, nós sabemos aqui que já a principal proposta do século XXI é a integração de demonstrações financeiras e relatórios de sustentabilidade. Tá? O ESG está aí para atender às estruturas de sustentabilidade social, meio ambiente e econômico, de governança, e também as informações financeiras e econômicas das empresas, demonstração de resultado, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa. Essa é a principal preocupação, a integração entre esses dois tipos de informação. Tá? Bom, eu trago aqui a norma IFRS S1, que é uma norma internacional de contabilidade, que já está em vigor, que ela disciplina sobre alguns requisitos gerais para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Eu os convido a ler essa norma, procurar ela na íntegra. Ela tem a sua relevância e tem as suas oportunidades aí dentro da nossa área contábil. Tem a IFRS S1 e S2, tá, que são divulgações relacionadas ao clima. A S1 são informações relacionadas à sustentabilidade e a S2 informações relacionadas ao clima. Tá? Esse pronunciamento técnico exige que as entidades ali divulguem informações sobre seus riscos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas. Bom, trazendo aqui um trecho do CBPS-1, tá? É exigir que a entidade divulgue informações sobre os seus riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade. E aí é interessante outros trechos, né? A entidade respondeu e planeja responder
Também relacionado à estratégia de tomada de decisões, incluindo como a entidade planeja atingir quaisquer metas. É aquilo que a gente falou desde o início da nossa aula, né? A empresa ela vai ter que divulgar o que ela faz e como ela pretende atingir as suas metas dentro dos relatórios corporativos ali, e também associar como que isso está integrado com as informações financeiras. A empresa ela quer fazer um mega investimento para diminuir o parque fabril dela, mas aí ela tem que falar de onde que ela vai tirar dinheiro para isso. Você vai olhar lá o disponível dela, o caixa dela não tem, o caixa o banco não tem recurso para que esse investimento aconteça e essa projeção aconteça. Bom, aí de forma complementar aqui, a entidade ela tem que divulgar informações relacionadas ao modelo de negócio, quais são os esforços diretos da mitigação e adaptação atuais e previstos, esforços indiretos de mitigação, adaptação e previstos, e qualquer plano de transição aí, de mudança para atender os critérios da IFRS S1 e S2. Tá? Aqui um trecho do CBPS 2 também, aqui outro que eu deixo para vocês de forma complementar. Tá? Eu vou disponibilizar esses slides aqui na descrição do vídeo. E também aqui eu trago uma aderência do SASB, do setor elétrico, uma média geral de 51% aderiram. Tá? E aqui em relação principalmente a informações relacionadas a emissões de gases de efeito estufa, saúde, segurança e força do trabalho e métrica de atividade. São os principais assuntos aí do setor elétrico na divulgação deles sobre assuntos ESG. Bom, eu trago aqui sobre a emissão de gases de efeito estufa e planejamento dos recursos energéticos. Tá? A gente pode ver que tem um aumento ali na primeira barra em relação às outras, que traz a emissão global bruta do escopo 1, a emissão de gases de efeito estufa e também a discussão de estratégias ou plano ao longo e curto prazo para gerenciar emissões do escopo 1. Isso aqui dentro do setor elétrico que eu trago de exemplo para vocês. Bom, nós sabemos aqui que no Brasil a nossa principal matriz energética ela é diversificada e predominantemente por fontes renováveis, especialmente a hidroeletricidade. Então, nós conseguimos ter uma sustentabilidade energética, tá? Porque essa geração de energia de fontes renováveis implica em menores emissões de gases de efeito estufa. Isso daí, consequentemente, acaba alinhando o país com os objetivos globais de combate às mudanças climáticas. Tá? Essa daqui é uma minuta do relatório GT de 2024. Então, de forma complementar, eu trago aqui, para encerrar a nossa discussão, tá? Nós trabalhamos não apenas só com créditos de carbono, mas também com outras informações ESG, e qual é a relevância delas aí para os nossos usuários e para os relatórios corporativos, qual a relação que isso traz na nossa profissão contábil. E aí, bom, a nossa profissão contábil, o principal foco são os relatórios corporativos, né? Apurar as informações para os nossos usuários. Eu trago aqui uma certa provocação, né? A comunicação, os relatórios corporativos, eles são uma forma de comunicação ou uma forma de construção da realidade? Nós estaríamos mudando a nossa realidade com os nossos relatórios corporativos? Sim. A comunicação não apenas transmite ali informações para os nossos usuários, mas também ela acaba moldando a nossa percepção de mundo. Então, será que estamos recebendo apenas mensagens por meio de relatórios corporativos ou construindo uma realidade a partir delas? E essa mudança é progressiva, essa mudança é a longo prazo. Tá? Bom, eu deixo aqui os contatos para vocês, reforço novamente, sigam as nossas redes sociais, podem entrar em contato conosco do curso para qualquer dúvida, sugestão de temas, assuntos acadêmicos, entre em contato com o nosso e-mail aqui. Deixo também o contato do professor Edilson Paulo. Essa aula ela foi elaborada por ele, eu peguei os slides com o professor, eu participei de uma aula desse tema com ele e estou replicando aqui para vocês. Então deixo todos os créditos para o professor, todos os créditos da aula, não os créditos de carbono, para o professor Edilson. Tá? Deixo aqui o meu muito obrigado e bons estudos para vocês. Obrigado, pessoal.